Fala fiel, beleza? Hoje jornalistas falam sobre a atitude do Corinthians na virada de ontem sobre o Guarani, na Neoquímica Arena. Para ver mais, clique no canal, se inscreva e assista o último vídeo. O Renato Augusto hoje falou em maturidade. O Lázaro está falando em paciência, né, em tranquilidade, mesmo com um placar adverso. O Corinthians tem uma questão física que envolve os atletas mais velhos. E são vários, hein? Pegar Gil, Balbuena, Fagner, Fábio Santos, Cássio, a gente começa a elencar aqui vários. Ao mesmo tempo que tem uma questão física que preocupa para o restante da temporada, essa maturidade pode ajudar em momentos como o jogo de hoje, uma virada. Claro que a gente está falando de começo de temporada, era o Guarani, etc. Mas tem o seu lado positivo também? Pode ajudar o Corinthians? Vou te responder de outro jeito. Se jogar como jogou hoje, perde pro São Paulo. Opa! Tá? Na boa. Opa! Por exemplo, o que fez, o Moza, treinador do Guarani. O que ele poderia fazer? Ele mesmo disse isso antes. Trancar o centro do campo e falar para os jogadores, vamos tentar jogar pelo lado mais frágil do Corinthians. Qual é? O lado esquerdo, o lado que entra. O lado do Roger Guedes? A marcação não rola ali, legal. Fábio Santos subiu, bola nas costas, a defesa foi um enxame na direção da bola, a bola é cruzada, pega o jogador sozinho para fazer o gol. Isso foi no primeiro minuto. No primeiro minuto, o Guarani olhou e falou, pô, deu certo aquilo lá que o professor falou. Então, você acha que o São Paulo vai explorar isso? Tranquilo. Deve explorar. Claro que vai, né? O Rogério Ceni está de olho nisso. E é um Corinthians que tem o ponto alto agora, a proximidade de Roger Guedes e de Yuri Alberto. Yuri, que é o centroavante que fica entrando e saindo da área, dando apoio para início da jogada, para o meia que chega, Renato Augusto, para a bola que chega no Yuri Alberto e a bola do Fagner. O Fagner participa, Renato Augusto que cruzou e agora o Roger Guedes. Se você pegar Fagner, Renato, Yuri e Roger Guedes, basicamente os gols e o jogo do Corinthians ele está aí. Mas desde a semana passada. Comportamentos táticos diferentes, mais sérios, cuidadosos, são necessários para competir num nível maior, no nível de clássico, jogando fora de casa. E aí o gol do Fábio, que subiu, a bola, o Yuri Alberto dá a triscada. O Fábio não subiu. Não, o Fábio não, né? Quem subiu foi o Yuri. Ele subiu ao ataque e desceu. Não. Eu digo, ele subiu para o ataque, não para cabecear. O Renato Augusto hoje foi o líder em finalizações certas, o líder em passes certos, deu assistência pro primeiro gol. O Renato Augusto continua sendo o melhor jogador da equipe. Né, o jogador mais inteligente, cerebral, o cara que em campo pode orientar posicionamento. O melhor do Corinthians ou é o Cássio ou é o Renato Augusto. Ou o Yuri Alberto. É isso. Ou o Yuri Alberto. Mas quando o Renato joga, é muito difícil que ele não seja o melhor, né? Hoje, de novo, embora o Yuri, mais uma participação em gols. É isso. Sim. Tudo passa por ele. O Roger Guedes está fazendo gol, você não pode descartar o Roger Guedes. O cara está fazendo gols. Eu não estou descartando nada. Não pode Mas eu queria Renato... entender, então, qual que é a solução? Se é ruim ter os três juntos, qual que é a solução a não ter os três juntos? Porque esse Corinthians hoje, ele não pode abrir mão do Yuri Alberto, do Renato Augusto, e nesse momento, apesar do Roger Guedes ter as dificuldades ali de apoio de marcação, acho que não dá para abrir mão. Depende do Roger Guedes, isso Roger depende saiu, de mim. Nem do técnico, depende do Roger Guedes. Admitiu que não voltou como deveria retornar. E é fato. Em alguns momentos. É só essa a minha questão. E o gol sai. Exatamente. É só essa a minha questão. Não é uma questão de... Então você não sem joga. Discussão. Você precisa fazer. É isso. Você precisa. Porque ele volta no segundo tempo mais atento a isso. Você não pode falar isso pro Renato. Porque aí, no Renato, não... É nítido que o Renato Augusto não suporta esse tipo de jogo, não porque ele não quer, é porque fisicamente ele não é capaz. Ele terá vários minutos a menos na temporada se for obrigado a fazer isso sempre. E é preciso tirar o melhor dele, que é quando a bola chega no pé. E ele faz a diferença num lado do campo. O Renato é o jogador do lado esquerdo. E o Adson, que a gente falou ontem aqui, que é esse cara motorzinho, das ligações. Acho que é a maior novidade, né, em relação à função, função de jogador que o Lázaro trouxe do ano passado, né? Por dentro, mas na esquerda, na direita. Esse é o ponto. Todo lugar que precisa ocupar espaço. Onde tá o que me chamou muita atenção no Corinthians, não de hoje, desse Corinthians do Lázaro, já contra o Água Santa. Eu tô pensando nesses dois jogos especificamente, tá? São jogos, teoricamente, com os times principais do Corinthians. É a movimentação desses jogadores todos, não só do Adson. O Adson sem a bola, no momento que o Corinthians se defende, ele baixa pelo lado direito. Com a bola, ele tá em todos os lugares. O Roger Guedes veio várias vezes buscar a bola no campo de defesa. Inclusive, o lance do primeiro gol, que ele finaliza,
ele vai buscar a bola no campo de defesa. Ele leva a bola da defesa para o ataque e quem está lá na ponta aberto é o Renato. Sim. A gente já falou aqui, né? O Yuri, ele volta. Os laterais vão o tempo inteiro. Os laterais foram decisivos hoje. Os 2 gols passam pelo Fagner. Estar apoiando ali. São bolas que passam em algum momento pelo Fagner. É o cruzamento do Juliano, mas numa tabela com o Fagner. Do outro lado, gol do Fábio Santos. Então, quando você tem, no momento de buscar o ataque, libera os alas para subirem, mantém um volante, e essa é uma questão do Corinthians, porque ele perde o Maicon, pelo jeito o Maicon não tem condição de jogo domingo. Talvez o Fausto Vera volte. Porque talvez. Ele poderia usar mais um jogador nessa questão de, para ganhar intensidade de marcação, poderia jogar com 3 jogadores com mais força de marcação no meio campo, mas o Maicon já não está mais. Então ele poderia botar o Rony junto com o Maicon e o Duqueiroz. Não vai ser essa situação. Mas o próprio Duqueiroz também. Ele aparece na ponta, ele aparece pisando na área, ele se movimenta muito. O Corinthians está segurando um primeiro homem e dali em diante, movimentem-se. E isso é fundamental para confundir a marcação adversária. O problema é quando perde essa bola. Aí tem que recompor. E o Roger Guedes, ele não... E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!